integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na Rádio RCI. Mais um programa Entre Livros no ar. Hoje nós temos um convidado, que é o autor Everaldo Bergonzini. Ele que é graduado em Administração de Empresas, Engenharia Elétrica e Psicologia. Inverti a ordem. Ele publicou um livro em coautoria com Lilian Zolé, que hoje esteve aí impossibilitada de participar conosco, né? Mas a gente espera ela para outras oportunidades, porque ela tem outros livros também publicados. O livro que eles escreveram é Convivialidade Sadia, reflexões conscienciológicas sobre a harmonia nas relações interpessoais. É uma publicação da Editares. Mas antes da gente abrir aqui a palavra para o Everaldo, eu queria dizer que amanhã, dia 14 de março, a gente comemora o Dia Nacional do Livreiro, do vendedor de livro ou bibliopola. Sabiam que bibliopola significa vendedor de livro? Pois é. Everaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente, então, quer saber de você tudo sobre convivialidade. Mas vamos lá. Convivialidade a gente já sabe, né? São as relações interpessoais, né? Como a gente se relaciona com uma ou com várias pessoas, mas vocês deram um enfoque aqui que é a convivialidade sadia, ou seja, tem um diferencial que vocês quiseram trazer aqui no livro, né, Everaldo? Isso. Então, primeiramente, boa tarde, né? Agradecer o convite da Rosimeire, né? E do pessoal que está nos escutando, que é uma satisfação de falar sobre um tema que, vamos dizer assim, permeia o nosso cotidiano, né? Nós não temos como viver sem conviver, tá? Ou seja, o ser humano, aí no caso a consciência, ela tem como característica básica ser um ser gregário, ou seja, nós somos seres sociais. E essa relação exige o quê? O contato com as outras pessoas, também o contato com a natureza, no caso aqui os pets, os animais, temos também o convívio com as plantas, tá? Então são aspectos ou nuances do processo das relações que são importantes e que a gente, nossa ideia aqui com o livro é justamente trazer um olhar. Nós fizemos um recorte, né? Ou seja, nós estamos fazendo uma leitura do que vem a ser essa habilidade ou essa qualidade das pessoas de conviver. E aqui pelo olhar da conscienciologia, né? Então essa é a nossa proposta. E aí vocês fizeram a estrutura de uma maneira onde vocês fizeram a relação da convivialidade sadia com diferentes áreas ou abordagens, né? Você poderia falar um pouquinho mais, assim, como que foi essa estrutura e abrir para a gente poder entender um pouquinho mais quais foram essas relações? Tá. Então, a nossa ideia com esse livro é abordar a temática sobre a convivialidade. Mas nós usamos uma estrutura, vamos dizer assim, peculiar, diferente do livro. Porque nós usamos uma estrutura que é utilizada na enciclopédia da Conscienciologia. Eu não sei se todos os espectadores conhecem, mas dentro da Conscienciologia, nós já temos há mais de uma década, estamos escrevendo uma enciclopédia. Tá? E essa enciclopédia, como todos os livros técnicos, tem uma estrutura bem definida. O que a gente fez? A gente pegou essa estrutura de um verbete, ou seja, de um tópico da enciclopédia, e a gente expandiu. Então adotou as várias variáveis que são analisadas dentro de um verbete da enciclopédia, e nós fizemos uma análise aí minuciosa e detalhada sob o ponto de vista dos aspectos que têm como correlação o processo do convívio. Então, se o leitor ele for pegar o livro, né, com essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma estrutura extensiva, ou seja, é um livro razoável em termos de leitura, né? São mais de 500 páginas, tá? E que permite aí o leitor aprofundar nos vários aspectos, nas várias nuances do convívio. E dentro dessa estrutura básica,
a gente procurou explorar o tema da convivialidade tanto num aspecto técnico, sob o ponto de vista até mesmo filosófico, como também e principalmente a questão das relações práticas no cotidiano. Ou seja, como é que nós, no nosso dia a dia, podemos qualificar, como é que nós podemos melhorar as nossas inter-relações. Tá? Porque a gente, quando pensa em relação, você pode se relacionar com uma pessoa, com muitas pessoas, com pessoas que têm mais afinidade, com pessoas que têm menos afinidade, quer dizer, é uma gama aí de tipos diferentes de relação, né, Everaldo? Exato, então, todos nós, né, dentro da condição de seres sociais e até do ponto de vista da própria biologia, a própria biologia nos leva a nascer dentro de uma estrutura familiar, ou seja, tem um pai, tem uma mãe, tem os irmãos, tá? E essa estrutura familiar, ela, assim, já impele, já nos coloca como seres humanos, como consciências, a nos relacionar. Por exemplo, a mãe com o feto, com a criança ainda que está para nascer. É uma relação, é um processo de convívio. Há crianças que já dentro ainda na barriga da mãe, na condição de feto, já manifestam um temperamento e esse temperamento influencia e é influenciado também pelo temperamento da mãe. Tá? Então, e isso justamente, assim, mostra essa outra faceta que é o processo do convívio também sob o ponto de vista biológico, né? Os animais, tá? O que nós denominamos de pré-humanos, eles também têm uma relação entre eles de convívio e nós, como humanos, né? Como consciências, também temos uma relação com eles. E é um dos tópicos que a gente aborda aqui também, é a relação com os pré-humanos, né? Com os animais, com os gato, cachorro, que a gente tanto gosta e tem tanta afinidade, né? Pode matar um pouquinho a curiosidade? O que você considera uma relação sadia com os animais? O cuidado com eles? Não só o cuidado, sabe? Porque aí a gente pode até, sob o ponto de vista de ver alguns casos que às vezes são excessivos, tá? O que eu falo excessivo? Aquela pessoa que, por exemplo, é um acumulador de animais. Ah, perfeito. Você vai dizer, às vezes são pessoas extremamente sensíveis à causa dos animais. Elas, às vezes, mobilizam a vida toda delas para o cuidado com os animais, só que extrapolam, sob o ponto de vista da própria saúde delas e das relações humanas. Perfeito. Ou seja, a pessoa que passa a ser um acumulador. Então, a gente mesmo já teve a oportunidade de ajudar aqui pessoas, até estruturas ONGs que tinham casos assim que são excessivos. Uma pessoa que dentro de casa tem 70, 80 cães. E que não tem uma estrutura adequada. Aí eu te pergunto, até onde isso é sadio para o animal e outra coisa, para a própria pessoa? E também tem a questão do exagero com os animais que tem hoje, né? Você pintar a unha, você deixa o bichinho... aquilo que o pessoal chama... que aí são as patologias, né, porque o animal tem uma série de comportamentos. Eu não sou especialista nisso, né? Mas a etologia, né? Os próprios veterinários que são especialistas, eles mesmos colocam que o animal ele tem características próprias do ponto de vista do comportamento do que ele gosta, né? Por exemplo, a gente tem gato em casa, a gente gosta muito de gato. Vocês também, né? Também. Quem não gosta, né? E aí você pega, por exemplo, o gato. Se você tem um gato e você vira ele com a barriga para cima, que é semelhante a um bebê, né? Você põe assim no colo e põe para ele. O gato, pelo menos os nossos dois, não gostam. Por quê? A criança tem um comportamento. O gato, ele não gosta. Ele gosta de ficar com a barriga para baixo. Ele fica ali uns minutinhos, mas você vê que ele tá tipo... Tô te aguentando. Tô te aguentando, né? Tô te aguentando. E depois ele se manda. Everaldo, olha aqui, ó. A gente tá com o Elvio Knapp de Andrade, o Wagner, que é nosso colega de autorado aqui, Straticine, a Dionísia de Paris, que estão aqui conectados pelo Facebook. A gente não avisou vocês, mas nós estamos ao vivo também no Facebook, onde você pode interagir conosco, enviar suas perguntas, seus questionamentos, né, seus comentários. E a gente tem também aqui, acompanhando a gente, a Lília Zolé, que nada mais que é a coautora do livro. Então, Lília, sentimos sua falta, viu? Fica aí registrado. E ela faz o seguinte questionamento para você, Everaldo. Claro. Se você pode abordar sobre a importância do convívio e seus efeitos nas relações interpessoais. Tá. Então, a grande questão, sob o ponto de vista do autoconvívio, né?
Dentro da Conscienciologia, nós abordamos de uma forma mais profunda a questão da consciencialidade, ou seja, o estudo da consciência, mas sob o prisma do quê? Primeiramente, que o objeto mais importante de se estudar é a consciência. Só que a sua consciência, no meu caso, a minha consciência. No caso da Rose, a consciência e você que está nos escutando, a sua consciência. Então, a Conscienciologia coloca isso como o objeto mais importante de estudar é você se estudar como consciência. E dentro da convivialidade sadia, o que a gente viu? Que muito do processo de convívio com as outras pessoas tem a ver com o processo do autoconvívio. Como é que a pessoa vive consigo mesmo? Ou aquela condição da quanto que a pessoa se tolera, né? Quanto que a pessoa se suporta. No seguinte sentido, às vezes as pessoas, e não é raro, as pessoas têm muito conflitos internos. A pessoa pensa que é um problema de convívio, mas é um problema dela com relação a outra pessoa. Né? E outra coisa, dela com ela mesma. São, por exemplo, as autoirritações. As pessoas que são ansiosas, dá um exemplo, né? A ansiedade é um sintoma que muitas vezes se manifesta, às vezes até tem uma causa, uma etiologia, pode ser biológica, pode ser psicológica, pode ser comportamental, e a pessoa se irrita com facilidade, dando um exemplo, né? Mas ela, às vezes não está irritada com a outra pessoa, ela está irritada com aquilo que a cerca. É com o animalzinho que fez xixi ali na beira da cama, às vezes com o marido, com a esposa que não fez aquilo que a pessoa pretendia, é com o chefe de trabalho que às vezes não gostou muito da observação que ele fez, é do vizinho que ficou fazendo barulho à noite, andando e incomodou. Então, são detalhes ou nuances que muitas vezes refletem. É claro, tem esses efeitos externos que afetam a pessoa, mas às vezes a pessoa, pelo fato, a baixa tolerância que ela tem com o incômodo externo, ela se irrita, ela se incomoda e isso prejudica no processo das suas relações interpessoais, né? Perfeito. Então, o estado íntimo da pessoa não afeta só ela mesma, né? Afeta o seu entorno, né? Olha, Everaldo, a gente vai aqui chamar os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a convivialidade sadia e a gente espera aí a participação de vocês, né? Até a próxima. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h13. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Ao plantar uma árvore, procure orientação do município para escolher a espécie certa em cada local. E quando for preciso fazer a poda, tome cuidado. Árvores de grande porte devem ser podadas pela prefeitura. Mas se os galhos estiverem perto dos fios da rede elétrica, chame a Copel para fazer o serviço. Energia Segura é uma campanha da Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Ei, você aí, trabalha o dia todo, estuda, está sem tempo para contratar aquele pacote de internet Power? Conheça o novo site da Linka. Com ele você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linka você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento da fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linka.net.br. Anotou? www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
Convivialidade sadia é o tema de hoje. E Everaldo Bergonzini está falando aqui pra gente sobre isso, né, nessa obra que ele fez em coautoria com a Lilian Zolé. E é o seguinte, Everaldo, você falou que a conviviologia, essa palavra, né, convivialidade, ela tem, lógico, né, toda palavra ela tem uma etimologia, ela tem uma origem, né? Conta pra gente, então, a história da palavra convivialidade. É interessante, o termo convivialidade, ele é um termo, assim, relativamente novo, né? Mas o conceito de convívio é bem antigo. E da onde que vem a palavra convívio, né? Vem do latim, que quer dizer convivere, que é a questão dos comensais, daquelas pessoas com quem você compartilha. E dentro dessa etimologia, ou seja, da origem da palavra, tem a ver muito com o processo de conviver à mesa. Tá? Ou seja, o ato de você repartir a refeição é um ato de, primeiro, interação social, porque você só vai compartilhar a mesa com os seus amigos, né? Ou com as pessoas com quem você tem afinidade. Então, a convivialidade, ela tem muita relação com o próprio processo da alimentação. Tá? Nossa, aí pegando o seu ponto de vista biológico, né? Ah, que interessante. Então, você vê que o processo, ele é biológico, envolve o aspecto até da subsistência, nossa condição como seres humanos, desse corpo material, corpo biológico, mas isso também tem a ver com o processo de comportamento e de relações entre as pessoas. E tem uma relação de lazer, de descontração, de encontro, né? Vamos supor, você quer marcar uma reuniãozinha com os amigos, tem que ter comida, né? Tem que ter comida, exatamente. Então, tudo que a gente vai fazer tem relação com comida, né? Você vai sair para comer. Mesmo se você vai sair para passear, você vai fazer um lanchinho. Vai fazer um lanchinho. Né? Então, quer dizer, realmente, né, faz sentido aí essa abordagem e a cultura que a gente, né, traz. E, aliás, não só a gente aqui, né? Mas penso que até mundial. É universalista. Universal, você vê em todos os locais o ritual da refeição é um ritual. Isso. E às vezes aquilo tem todo um mise-en-scène, mas é o processo de você conviver, de você se aproximar, de você trocar com as outras pessoas. Né? Aqui, Everaldo, a Patrícia Menezes entrou no nosso Facebook. Gente, vocês também podem acompanhar aí, a gente tá pelo site também ao vivo, né? Tá na rádio, obviamente, e a gente tá nos outros canais aí, no Instagram, no YouTube, a gente vai gravar e colocar posteriormente. Mas olha só, o Wagner Straticini deu uma sugestão aqui de que esse é um bom tema para verbete, para a Enciclopédia da Conscienciologia. Tem um verbete. Mas eu vi que vocês incluíram aqui no livro um verbete, né? Que é a taxologia da convivialidade. Você quer falar um pouquinho? O que é a taxologia? A taxologia é uma classificação, né? O que seria a taxologia da convivialidade? A taxologia é uma expressão técnica que reflete uma relação, uma ordenação de tópicos que tem a ver com o processo de algum tema específico. No nosso caso aqui é da convivialidade, ou seja, são as correlações. Então as são relações. muitos, né? Exatamente. Então, lá no livro, né? Deixa eu pegar aqui a página, porque são vários tópicos, né? A gente aborda justamente essa relação. Então, deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Taxologia da convivialidade. Tá? Esse verbete foi escrito pela professora Lilian, né? A Lilian Zolé. E ela faz justamente o quê? Essa correlação, né? Então, são 33 aspectos que estão correlacionados aí. Sob o ponto de vista, no caso da conscienciometria, que é uma especialidade da conscienciologia que faz a metria, a medição dos nossos traços, das nossas características, em 33 tópicos, né? Então, que passam desde a questão as características das consciências com quem está se relacionando. Por exemplo, dentro da conscienciologia a gente usa uma expressão, acho que o público aqui em geral já deve ter ouvido falar, que é de consciex, né? Para aquelas pessoas que não sabem o que é o tópico eu vou explicar. Consciex é consciência extrafísica. É aquela consciência que já não tem mais o corpo biológico, que já dessomou, ou seja, morreu. Tá? É uma relação também que dentro da conscienciologia, como estudo paradigma consciencial, as relações de convívio não são só intrafísico e intrafísico, mas são intrafísico e extrafísico. Ou seja, também com a dimensão extrafísica, ou aquilo que as pessoas chamam de dimensão espiritual. Né? Então, a gente um aspecto também que tem que ser considerado. Se
esse convívio é individual ou grupal, se esse convívio é de duração de segundos, minutos, horas, semanas, ou séculos, ou milênios. Se a gente for falar sobre o ponto de vista de várias vidas, né, que é a abordagem que a Conscienciologia também tem, a pessoa, ou seja, nós como consciência também temos às vezes um convívio que não se restringe a essa vida aqui, desse século, né? Mas às vezes a pessoa já compartilhou outros momentos de convívio em outras existências, tá? E que novamente aqui temos a oportunidade de estar juntos, né? É verdade. E aí tem vários tipos, né, quais são as características, né, como que pode ser como podem ser essas relações, não é isso? E além disso, vocês também fazem aqui uma série de um receituário, né, com os vários verbetes que a pessoa pode procurar na enciclopédia para aprofundar, né? Porque o objetivo do livro a gente quis, tanto a Lilian quanto eu, a gente quis dar uma abordagem também terapêutica para o livro. Porque o processo de relação, a gente está trazendo uma relação sadia. O próprio nome está dizendo, ou seja, é um processo de homeostase. A gente quer ajudar as pessoas a poder melhor se relacionar uma com as outras. E para isso a gente está trazendo um recorte. Agora, a gente também tem o outro viés, como você comentou há pouco. Vocês também abordam a convidade doentia? Também. Pois é. Nós trazemos várias casuísticas e a gente procura fazer esse contraponto entre doença e saúde. Para quê? Ajudar as pessoas a verem o que elas estão fazendo de certo para reforçar a convidade sadia e aquilo que às vezes as pessoas estão cometendo deslizes, de erros, de comportamentos inadequados para proporcionar ou vivenciar essa condição de um contato, de uma inter-relação positiva. Cita um exemplo, o que poderia ser uma relação doentia interpessoal? Uma relação, por exemplo, de posse, tá? Uma relação no qual a outra pessoa, ela quer possuir a outra pessoa, né? Então, essa acho que, quem sabe, seja uma mais clássica, uma violência. Uma violência, ou às vezes a superproteção. A superproteção também, ela pode levar a uma condição doentia. Uma subjugação, uma fascinação. Uma pessoa que fica fascinada pela outra. E às vezes aquela fascinação é doentia, porque a pessoa se torna objeto da outra, né? A pessoa se torna... Isso a gente vê às vezes no meio artístico, aquele fã que vê o seu ídolo e que, pelo aquele ídolo... assassina o ídolo. Pode chegar ao extremo de, sabe... Mas às vezes mudar o próprio comportamento dela, ele fica aquele, como que se fala, do fã-clube de carteirinha, e que às vezes passa do limite daquilo que vem a ser a admiração, que é uma condição sadia, por uma questão de um fanatismo, né? Agora, você acha que mesmo uma relação, uma convivialidade que não é sadia, ela pode se tornar sadia? Pode. Eu acho que todos nós somos consciências em evolução. Todos nós estamos nessa vida para aprender, e nesse processo de aprender nós vamos identificar aquilo que nós fazemos de errado para substituir por aquilo que a gente tem que fazer de certo. Então, esse é um processo evolutivo. E o convívio, à medida que a consciência avança evolutivamente, ela melhora a qualidade de convívio com as outras pessoas. Ela deixa de ser conflitiva, ela reduz o seu processo de, vamos dizer assim, autoatritos, então, portanto, de heteroatritos, ou seja, quanto mais a pessoa se pacifica, quanto a pessoa fica mais harmônica dentro de si, ela consegue conviver com a desarmonia dos outros melhor. Porque conviver com a desarmonia dos outros é inevitável. Ou seja, faz parte dessa vida. Ninguém é perfeito, ninguém é do jeito que a gente quer que seja. Exatamente. E muitas vezes a gente tem expectativas com relação ao outro e causa, né, frustração. Muitas vezes tem problemas de relacionamento porque você espera que o outro seja aquilo que você quer que ele seja. E ele é o que ele é. Ele é o que ele é, né? Mas então, assim, você acha assim, a técnica seria a pessoa, então, né? Pela abordagem da Conscienciologia, foca nela mesma, ver o que ela pode melhorar naquela relação. Exatamente. E ela construir uma relação melhor a partir dela, né? Porque às vezes o problema está com o outro, no sentido assim, o outro tem antagonismo a você, não você é o outro, né? Então até isso você tem que saber lidar, né? Exatamente. E a gente viu que vamos dizer assim, tem vários aspectos que dificultam a qualidade ou influenciam a qualidade da convivialidade. E muitas vezes está ligado ao processo de comunicação.
o processo de a comunicação, quando ela não é bem feita, e comunicação que nós estamos fazendo aqui agora, né, com os nossos telespectadores, né, é justamente você conseguir expressar, na medida da assertividade, aquilo que você está pensando, seus pontos de vista, suas opiniões. Tá? E do outro lado, às vezes tem a interpretação. E entre aquilo que você quer transmitir e aquilo que o outro quer receber, às vezes existe uma distorção, um ruído. E nesse ruído de comunicação que às vezes existem as más interpretações. Eu estava conversando essa semana com uma advogada que trabalhava com separações judiciais. E ela estava me falando assim, o quanto de separação que acontecia por falta de comunicação. Então, existem as diferenças, ninguém é igual a ninguém, mas se aquilo não é conversado, não é adaptado, não é visto do ponto de vista do outro, né? Assim, usado toda a abordagem de compreensão, de entendimento, isso vai gerar rupturas até nas relações. Nas né? relações, às vezes, são casais até que têm um bom início de relacionamento, mas por deficiência no processo de comunicação, tá? E isso acaba prejudicando. E às vezes uma palavra mal falada, mal interpretada, ela pode gerar aí desvios no comportamento de um e de outro. Então o processo de comunicação ele é muito importante. Por isso a gente aborda assim, com bastante assim, profundidade esse processo de comunicação. Outro aspecto também é como que a gente expressa o afeto. O afeto é o liame, é a liga, é o cimento que une as pessoas. É o afeto. Tá? E quando esse afeto ele não é bem expresso, ele não é bem colocado, ou às vezes ele até assim, sufocado, as relações são prejudicadas. Por quê? Porque você confia nas pessoas que você gosta. Tá? Isso é fato. Então, a gente somos a natureza, a própria a biologia, a própria multidimensionalidade, ela é muito bem estruturada de fazer com que os seres humanos se aproximem pelo processo, até certo ponto, emocional. Que é o que nós estamos burilando aqui nessa dimensão, né? A gente fala que, dentro da Conscienciologia, a gente comenta, né? Que a pessoa vai descartar o corpo biológico e uma hora ela vai descartar o próprio psicossoma, que é o corpo das emoções. Por que ela vai descartar? Ela não vai mais precisar desse veículo, no caso do psicossoma, para se manifestar, porque ela já trabalhou, já burilou traços da sua personalidade relacionados ao processo emocional, que ela consegue lidar e que não faz mais necessário, sob o ponto de vista evolutivo. Então, e o grande desafio nosso, a gente vê aqui dentro do processo da convivialidade, é trabalhar essa questão da comunicação e também o processo da afetividade. Excelente, Everaldo. A gente está com um questionamento aqui, mas nós vamos abrir espaço para os nossos amigos patrocinadores e a gente retorna daqui a pouquinho respondendo as questões. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h29. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Energia Segura é uma campanha da Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai, e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu. Novos tempos. Muito mais energia. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
Hoje é dia de praia. Eu quero brincar no parque. Eu voto em descansar. Só tem um lugar onde tem tudo isso. Vamos pro Blue Park agora! O maior parque aquático termal do sul do Brasil está crescendo e aguarda sua família. Praia com ondas e areia de verdade e muita alegria para todas as idades. Garanta seu Sempre Blue e tenha acesso ilimitado à diversão. Acesse o site blueparkfoz.com.br ou ligue 45 4052 3131. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Everaldo Bergonzini está falando sobre a convivialidade sadia e a gente tem aqui uma pergunta do Wagner Straticini, que é o seguinte, olha. Vocês abordam a questão da convivência familiar, onde existem diferentes posições ideativas, mas a convivência é compulsória, é inevitável? Essa é uma pergunta assim, bem interessante, né, Wagner? Porque às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu nasci nessa família, e às vezes a pessoa se sente assim, eu sou a ovelha negra. Eu penso diferente de todo mundo. Acho que muitas pessoas que estão nos escutando, elas vão identificar-se com essa condição. Às vezes ela na condição da, entre aspas, ovelha negra, ou ela conhece a ovelha negra, né? Então, essa condição dessas diferenças, elas não são por acaso, tá? Existem similitudes, semelhanças, ou seja, os afins se atraem. Não é à toa que a pessoa, dentro da Conscienciologia, a gente aborda. Por que que você aí que está nos escutando nasceu nessa família? Ou vive nessa cidade, nesse bairro, vive com determinados colegas de trabalho. Por que disso? Nada é por acaso. Existe todo um processo de afinidade. E tem uma máxima que a gente fala que os afins se atraem. Agora, esse afim se atrai, às vezes é pela convergência das ideias, mas às vezes é pelas diferenças das ideias. No seguinte sentido, são os ajustes que têm que ser feitos. Tá? Até no livro a gente aborda, logo no início, né? A gente fala das 5 fases da interprisão grupo kármica, tá? A gente extraiu do livro do professor Valdo Vieira, né, os 700 experimentos, e que ele traz, e é bem interessante, que ele traz de uma forma assim, bem didática, essas fases de que você consegue entender o porquê desses contextos. Então, a primeira fase dentro do processo da formação das interprisões é a fase da interprisão propriamente dita, no qual a pessoa ela fica presa aos próprios os próprios marginais, os próprios desafetos das vidas passadas, ou seja, aquilo que a pessoa fez de errado no passado, nos grupos que ela participou do passado, hoje às vezes ela vem dentro dessa condição, ou seja, ela é vítima do próprio mecanismo antissocial que ela criou, tá? Aí depois ela começa a entrar na parte da vitimização, ou seja, ela deixa de ser líder para ser vítima do grupo que aí numa vida anterior ela promovia e que nessa vida agora a pessoa começa a dar para trás, as coisas começam a não funcionar, a pessoa é vítima de um monte de situações e contextos que aparentemente, sob o ponto de vista dessa existência, é injustificável. Mas sob a ótica da conscienciologia, da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, tudo pode ser compreendido, pode ser justificável. Porque às vezes a pessoa vem dentro daquela condição porque ela está recompondo aquilo que ela fez de errado. E não tem nada a ver também de pagar os pecados, é uma questão mesmo de afinidade energética, é o padrão que ela atraiu para si, né? Para si. E aí, aos poucos, ela vai saindo dessa fase de vitimização, vai entrando na recomposição, tá? Então, ela deixa de ser vítima direta daquele grupo antissocial, tá? E ela começa a buscar justamente desensinar aquilo que ela ensinou de errado no passado. Ela começa a falar contra aquilo. Porque, olha, aquilo ali prejudicou, aquilo é... Então, a pessoa vai se recompondo a partir do que? Ela vai reescrever, ela vai falar novamente, vai ensinar agora a coisa correta. Num processo de refazimento daquilo que ela fez errado. Até que ela vai chegar numa fase de libertação. Ela não vai mais... Aquele grupo antissocial, que ela foi líder, depois ela foi vítima, depois ela se recompôs, ela já não já está libertada, está liberado. A pessoa, então, ela sai do subjugo daquele grupo, daquele grupelho, tá? E vai partir para outra condição. Até chegar à condição máxima, que a gente fala da policarmalidade, no qual a pessoa não vai mais atuar dentro daquele grupo menor para recompor, mas ela vai atuar com um grande grupos ou com vários pequenos grupos. E aí que é a condição que a gente, dentro da Conscienciologia, a gente tenta ao máximo ajudar as pessoas a atingir.
A partir do quê? Dessa visão mais ampla, dessa visão multidimensional, a partir das bioenergias. E a gente pode ter relações com grupos diferentes nessa mesma vida, onde com cada grupo a gente está numa posição, né? Por exemplo, você pode tá ali na família, tá passando pela vitimização, mas lá no seu trabalho você já está na recomposição. Exatamente. Né? Então, assim, a gente também não está uma coisa só, com uma pessoa só, né? É uma série de elementos, de circunstâncias, de pessoas, de consciências que passam pela nossa vida e que a gente se relaciona, que surgiram nessa vida, mas vem de passados diferentes, de vidas diferentes, né? Então, para cada uma delas é diferente o nosso tipo de relacionamento, né? Mas a gente pode manter um padrão que a gente pode dizer assim mais sadio e homeostático, que dá para se aplicar em todos os casos? Tá, isso é uma pergunta bem interessante, né? Você vai dizer, mas é tão diverso, cada um tem uma forma de pensar, e com cada um eu tenho que agir de uma forma? Exatamente. Tá? Porque o próprio processo de comunicação exige isso, né? Por exemplo, nós estávamos falando dos animais, dos pets, né? Nossa relação com os animais, tá? Às vezes tem gato, né? Gato ou cachorro que são filhotes de uma mesma cria e têm comportamentos totalmente distintos. São traços de personalidade, ou seja, aquele gatinho, aquele cãozinho, tem um comportamento, já tem uma personalidade esboçante, tá? E isso a gente tendo sensibilidade. Para o ser humano, né? O ser humano é muito mais complexo, muito mais complexo. Então, se o animal, o pet, tem isso, o ser humano é muito mais diverso. E a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber lidar dentro de diferentes contextos. Por isso que a gente comentou a questão da comunicação como muito importante. Porque para cada um você vai se comunicar, você vai abordar... se adaptar com a realidade daquela pessoa, né? Exatamente. Para quê? Por que você vai se adaptar? Para justamente você melhorar essa inter-relação, aumentar o processo de interconfiança, de você poder interagir de uma forma sadia com ela. Eu costumo sempre falar dentro de cursos que a gente aborda, que a hora que a gente está olhando a outra pessoa, o problema do outro sempre é muito fácil de resolver. Já reparou assim? Poxa, realmente. Aí você fala, não, na antropologia nós temos um termo que chama trafarne, que é o traço fardo, ou seja, aquele traço da personalidade que a pessoa tem e que não é bem resolvido, né? Então, o trafar do outro, o defeito do outro é fácil de se resolver. Porque às vezes você já não tem aquele traço, já superou. Mas para aquela pessoa é extremamente difícil. Da mesma forma, vale. Ou seja, a outra pessoa às vezes já identificou em você um traço, um comportamento seu que é inadequado, só que para você é um ponto cego, que você não consegue visualizar ou não consegue superar. Então, esse olhar que a gente tem, ele vai levar a pessoa a compreender mais, e é um olhar de maior fraternismo, tá? E no qual todos nós estamos juntos, todos nós somos seres em evolução, e o que nós temos aqui, a oportunidade de um ajudar os outros a evoluir. Esse seria, quem sabe, a síntese do processo da convivialidade sadia. É você ajudar o seu colega, o seu copassageiro evolutivo no avanço, na própria melhora dele. Esse livro, os livros que você trabalha toda sexta-feira aqui, são livros que querem ajudar as pessoas a se manifestar melhor, superar suas dificuldades, poder avançar dentro do processo evolutivo. Então a gente vê que o próprio processo da escrita, de escrever, também é um processo assistencial de fraternismo, né? Você vai desenvolvendo diferentes áreas, até na intelectualidade, tudo, mas no fim, o resultado disso tudo vai chegar na convivência, né? Porque mesmo se você adquire mais conhecimento, o que você vai fazer com isso? Você vai passar para o outro. Exatamente. Vai guardar o conhecimento para você? Não, então tá. Então qual é a melhor maneira de você fazer isso? E aí, tudo na nossa vida envolve a convivialidade. Ninguém vive isolado, né? Ninguém vive isolado. Mesmo a pessoa que queira viver isolada, ela tem que conviver com ela mesma. E às vezes é a grande dificuldade das pessoas conseguir se suportar, né? E hoje é um debate muito grande, né, Everaldo, sobre a questão do quanto a tecnologia nos ajuda. Então, assim, olha, o pessoal está acompanhando a gente aqui, acabou de entrar a Juliana Nicolau, Nisa Gladys, a Inês Zolê, que inclusive a Nilza mandou os parabéns aqui para vocês dois, tá? Mas a tecnologia nos ajuda muito, por um lado, mas hoje o grande debate que tem de psicólogos, né,
a questão dos pessoal da área social, esqueci agora. Sociólogos, psicólogos, pedagogos. Também, né? Mas, enfim, do quanto que isso está afastando as pessoas do convívio, até mesmo dentro de casa, né? Então, são os professores que mandam recadinho para os pais, olha, dá mais atenção para o seu filho, porque ele está reclamando aqui que você só fica no celular. Então, esse tipo de tecnologia também está interferindo, né? Com certeza. Né? É uma nova cultura que está se instalando, já está, aliás, se consolidando, né? Que já faz parte da realidade nossa. Esse convívio com essa convívio remoto, digamos assim, né? Que ao mesmo tempo afeta as relações ali presenciais. É até paradoxal se for olhar, né? Os recursos, tecnologia, celular, WhatsApp, aplicativos, redes sociais, fora de série. Eles aproximam as pessoas. Tem pessoas aqui que estão no mundo inteiro, não estão nos assistindo nesse momento. Sim. Está aproximando, mas ao mesmo tempo afasta. Porque às vezes ele aproxima daquele que está distante e te afasta daquele que está próximo. Então você vê aquele caso, você vai num restaurante, às vezes tem um restaurante chique, assim. Poxa, isso o casal ali, um jantar romântico, cada um no seu celular. E às vezes um mandando mensagem pro outro. Não, se for isso até tudo bem. O problema é assim, quando não está nisso, está vendo outra coisa. Então tá falando às vezes com o filho, mas aquele momento a dois, eles estão relegando. Aquele que está próximo, ele põe em segundo plano, tá? E não aproxima. Então, se ele tem um papel positivo, ele também tem um papel de afastar. Eu acho que a sabedoria, o discernimento está em justamente saber utilizar esses recursos de uma forma que ele pode aproximar. Você pode, por exemplo, ser útil quando precisa, né? Mas ele não pode ser um mecanismo de fuga ou de escape. Tá? Então, quando as pessoas estão incomodadas com alguma coisa, aborrecidas, ou não querem falar, ou não têm criatividade de falar, ela entra no celular e fica ali. Então, às vezes você vê um almoço de família, que teoricamente é para trocar, cada um no seu celular, de uma forma alienada em relação ao que está passando com ela ali. É um convívio paralelo, né? Você tem aqui um grupo de pessoas presentes e você tem o seu grupo que está remotamente, então você está interagindo com os dois, mas você não está interagindo com os dois, na verdade, né? Mas olha, Everaldo, aqui a Dionísia de Paris, ela falou que quer esse livro. Então, Dionísia, eu vou passar o link para vocês. Se vocês estão aqui fora de Foz do Iguaçu, vocês podem adquirir através do Shopcons, que é a loja virtual, né, dos livros da Conscienciologia, mas você também pode adquirir aqui no CAEC, no Centro de Pesquisa da Conscienciologia, na Epígrafe. Vou passar o link para vocês. Enquanto isso, a gente vai dar aqui o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, sexta-feira. Alcatra com maminha o pedaço, o quilo, R$ 21,80. Pernil suíno com pele, o quilo, ou paleta suína com pele, o quilo, R$ 7,98. Óleo de soja Coamo, 900 ml, R$ 3,18. Arroz Quital, 5 quilos, tipo 1, R$ 9,98. Pão francês, o quilo, R$ 2,98. Sabão em pó, lavagem perfeita, 800 gramas, R$ 6,89. Cerveja Amistel 350 ml, R$ 2,29. Beba com moderação. E o Consalter não vende no atacado e a quantidade é limitada por clientes. Consalter, o super amigão. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela
Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Gente, então nós vamos trazer para o ar aqui os nossos bastidores, que a gente estava trocando justamente sobre a importância da relação da convivialidade, e acho que você podia falar um pouquinho da gratidão, né? A gente até trouxe uma autora aqui que escreveu um livro sobre gratidão. E isso muda muitas relações, né, Everaldo? Eu acho que se a gente, quem sabe, ser um dos sentimentos mais nobres do ser humano seja a gratidão, tá? Porque ele é justamente quando a pessoa ela reconhece no outro o que o outro lhe trouxe de positivo, sabe, acrescentou para ele, e no qual reflete, vamos dizer, retribui a partir das energias e das próprias emoções aquilo que ela recebeu do outro, tá? Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento, só estamos conseguindo falar, nos comunicar com o pessoal que está à distância, a partir da situação de dezenas de pessoas, centenas de pessoas. Desde a pessoa que elaborou esse microfone, dos primeiros transmissores, o Davi que está ali nos bastidores. Então, o pessoal da internet, o técnico, o pessoal da tecnologia. Então, é um universo que nós temos de inter-relações que às vezes a gente acaba passando despercebido. Tá? E quando a pessoa, vamos dizer assim, às vezes ela está focada muito só nela, nos seus problemas, nas suas questões pessoais, no seu mundinho, no seu egoísmo, ela esquece que nós estamos aqui basicamente em função dos outros. Tanto no sentido até biológico, se não fosse a mãe e o pai, você não estaria aqui. E qual que é o nosso nível de gratidão, né? Reconhecimento dessas personalidades, quanto que elas permitiram ou nos oportunizaram de estar nessa vida aqui nesse momento. Inclusive quem não está nessa vida nesse momento na matéria, digamos assim, né? Ressomado aqui, renascido, né, Everaldo? Porque a gente convive também, e o parapsiquismo é justamente isso, essa relação, né, entre manifestações dessa dimensão e outras dimensões. Então a gente também tem essa convivência com seres que não estão aqui, mas que a gente pode, através da projeção consciente, através dos fenômenos parapsíquicos, a gente ter uma interação também de convivialidade com essas consciências. Exatamente. Então, esse processo às vezes com entes queridos, com pessoas que como nós comentamos, dessomaram ou morreram, esse processo de inter-relação não foi rompido. Mudou, vamos dizer assim, as características como ele ocorre. Mas, às vezes, tem pessoas que estão mais próximas, às vezes, numa outra dimensão, do que, às vezes, quando as duas estão aqui no intrafísico. Então, aquela condição, às vezes, que a pessoa, às vezes, era, exemplificando, né, marido e mulher, tá? Ou pai e filhos. Às vezes, um desses entes, geralmente o mais idoso, o avô, dessoma, morre, e ele passa a ser, às vezes, amparador do seu neto, do seu bisneto, ou da pessoa com quem ele tem afinidade e quer ajudar no extrafísico. E essa relação de amparado e amparador é uma condição também que a gratidão acho que é fundamental, não tem como não. Porque muitas vezes, quantas vezes a gente às vezes está em casa, ou estamos no ambiente de trabalho, e vem aquela inspiração de uma solução para um determinado problema. A gente acha que é nosso, né? E às vezes é uma solução que você aparentemente é simples, ou você nunca tinha pensado, e muitas vezes é do amparador que está inspirando a pessoa a essa condição. Então, as nossas relações humanas aqui têm uma influência muito grande dos amparadores extrafísicos, né? E essas relações, vamos dizer assim, são influenciadas e nós também os influenciamos. Tá? A partir do quê? Das energias que nós nos manifestamos, das ideias que nós temos, pensamos, das emoções que nós manifestamos,
a partir do princípio que a gente fala do PENSENE, né? Pensamento, sentimento, energia. Agora, Everaldo, você é especialista, né, em CPC, CGC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, o Código Duplista de Cosmoética, o Código Grupal de Cosmoética. Como que se aplicam esses códigos de cosmoética nessas inter-relações? Tá. É interessante essa pergunta, né? Porque vamos só abrir um parênteses aqui e explicar para o nosso telespectador que não está tão familiarizado com esses tópicos, temas, né? Então, o CPC é o Código Pessoal de Cosmoética. É um código de conduta que a pessoa estabelece para si própria, tá? No qual você vai procurar direcionar suas ações, seus comportamentos, suas decisões de uma forma mais cosmoética, ou seja, de uma forma mais equilibrada, harmônica, reflexiva, moldada pelo discernimento. Então, esse Código Pessoal de Cosmoética é uma técnica, foi proposta pelo professor Valdo Vieira, que é da pessoa escrever as suas normas de como ela vai funcionar, como é que ela vai se comportar, como é que ela vai agir em determinadas situações e determinados contextos. Vamos dar um exemplo, até meu pessoal, por exemplo. Alguns anos atrás, eu me descuidei em termos de horário e eu comecei a ver que eu chegava atrasado nos compromissos, nos atendimentos, sabe? E aí até que um dia eu cheguei, não, eu vou fazer uma cláusula que vai trabalhar esse quesito de pontualidade. Por quê? A pessoa sendo pontual, ela primeiro se organiza e ela ajuda o ambiente e as outras pessoas a se organizarem. Então, eu fiz uma cláusula seguinte, antes de qualquer compromisso, chegar com 15 minutos de antecedência, jogar energia positiva no ambiente, ajudar na limpeza energética dos locais. Essa é uma cláusula minha. Você pode fazer isso para qualquer outro tópico. Aquela pessoa que tem um processo de, por exemplo, ela perde o controle com facilidade. Pessoa, o famoso pavio curto. Como é que a pessoa... E isso atrapalha, com certeza, as relações dela. Isso em casa, com o pet, no trânsito, no trabalho. E como é que a pessoa pode lidar com isso? Tá? Então, isso não é uma exclusividade da conscienciologia. Tem vários filósofos que já escreveram isso, né? Aquele negócio, morde a língua. Você está impaciente, morde a língua, conta até 20, bem lento, antes de fazer qualquer ação ou atitude impulsiva. Porque a hora que você refreia esse comportamento, às vezes, reativo, que a pessoa se sente ameaçada, atacada, um determinado comportamento, ou não gostou de uma determinada atitude, a hora que ela freia, às vezes ela vai evitar uma coisa pior. Uma reação, um contraponto agressivo, às vezes desmedido, tá? Então, a hora que a pessoa começa a lidar melhor com esses seus comportamentos, ela com certeza vai melhorar as relações com as outras pessoas, vai melhorar as relações até interdimensionais, seja com os amparadores, seja com outras consciências extrafísicas, como também vai aumentar a sua relação consigo mesmo, porque ela vai começar a observar mais como ela se comporta, como é que ela age, e esse objetivo, então, o objetivo desses códigos, né, código pessoal, é para melhorar a sua relação consigo mesmo. O código duplista é melhorar a relação da pessoa com o seu parceiro ou parceira, do casal, né? Então, existem comportamentos ou condutas que, às vezes, um tem facilidade de lidar, o outro nem tanto. Então, vão estabelecer quais são os acordos de funcionamento dos parceiros. Isso é bacana porque vai ajudar, às vezes, muitas vezes, aproximar o casal. Porque cada um tem uma natureza, tem um comportamento, tem uma tendência. E isso é uma cultura, uma formação. Se você considerar até sob o ponto de vista intrafísico, se você considerar sob o ponto de vista das várias vidas, é muito mais complexo. E isso as pessoas vão ter que se ajustar. Tem muitos casais que às vezes até fazem esse código duplista, às vezes sai de uma forma, entre aspas, inconsciente. Porque já convivem tanto tempo que um já sabe como é que o outro funciona, você vai moldando, né? Então, tem aqueles códigos duplistas que são explícitos, que estão escritos, e tem aqueles que são implícitos a partir dos comportamentos. E a terceiro tópico que a gente aborda aqui é o Código Grupal de Cosmoética, no qual você vai estabelecer um código de conduta de um grupo de pessoas. Uma família, uma equipe de trabalho, um grupo de voluntários. Mas não é você, é o grupo. O grupo que vai exatamente. Aí o que a gente passa? A gente passa técnicas que a pessoa vai poder elaborar junto com esse grupo, de modo a chegar de uma forma consensual a normas que vão ajudar o funcionamento mais sadio do grupo, mediando as relações, o processo de comunicação, as expectativas, alinhando as expectativas, né?
E com isso, vamos dizer assim, você consegue melhorar a qualidade das relações interpessoais. E aí você acaba chegando um pouco mais próximo da convivialidade sadia. Agora, a gente pode dizer que a pessoa estabelecer esses códigos de cosmoética seria uma técnica de melhorar a convivialidade, né? Isso. Você poderia dizer, assim, outras técnicas que a pessoa poderia aplicar, assim, como que ela pode melhorar no seu dia a dia a sua convivência com as outras pessoas? Eu acho que tem técnicas que, inclusive, a própria psicologia positiva, outras linhas do conhecimento abordam, que, principalmente dentro do processo da comunicologia ou da comunicação, que eu acho que é muito importante, tá? Que é a questão de checar a comunicação, tá? Eu vejo que, como a gente comentou, acho que um dos principais fatores que prejudicam as relações entre as pessoas são os erros de interpretações, os ruídos de comunicação, tá? E você fazer essa checagem ajuda muito, porque às vezes você fala alguma coisa que a outra pessoa interpreta de uma outra forma. Então, por exemplo, às vezes o tom de voz que você usa influencia. Às vezes a pessoa interpreta aquilo como sendo irônico, e às vezes não é. Não. Você falou aquilo, mas às vezes você está engasgado, ou você não foi claro o suficiente. Ou estava com uma dor de barriga, né? Uma dor de barriga. E às vezes a pessoa até escreve uma mensagem e o outro lá, aí pior ainda, acha que você foi agressivo. Não, às vezes, tô passando na rua, de repente... não viu a pessoa, outra vez a pessoa, o cara tá brabo comigo. A pessoa tá com outro problema, tô atrasado para pagar a conta no banco. E a pessoa não viu. Não é porque a pessoa... Porque às vezes tem um histórico anterior. Não, mas no dia anterior eu tive uma discussão um pouquinho mais agitada com outra pessoa, ou divergência. Cruzou com a outra pessoa no outro dia, a pessoa não cumprimentou. Pronto, ficou brava. Ficou brava comigo, ficou magoada. Não, às vezes a pessoa tá com outro problema e não viu. Essa checagem é importante, porque você alinha as expectativas. Nós somos seres que geramos expectativas naturalmente muito grandes. Mas isso nas relações é complicado, porque a expectativa está sob o ponto de vista do que você considera o melhor. E às vezes não é o que é melhor naquele contexto para ambos, né? Então esse alinhamento, o processo de comunicação, quem sabe seja um dos fatores mais importantes, né? Everaldo, a Inês Zolê também entrou aqui, e a gente tem aqui um comentário aqui, o Davi também, Oliveira, e o Dorval Paganella disse o seguinte: a assistência se dá pela convivialidade fraterna anti-egóica. A pensenidade assistencial é a base evolutiva. E Deus parabéns aí pelo debate. É isso aí. Everaldo, a gente tem 2 minutinhos. Tem alguma coisa assim que você acha que é bacana de deixar para o pessoal que está acompanhando a gente aí na rádio, o pessoal que está aqui no Facebook? Assim, o que você deixaria de mensagem final? Como assim uma síntese, convivialidade sadia? Eu acho que o importante é as pessoas, elas primeiro voltar para o processo da autoconvívio. Eu acho que a essência do processo é esse. Se você quer melhorar suas relações de convívio para fora, você tem que melhorar suas relações de convívio para dentro. Porque o externo é só um espelho, um reflexo daquilo que a gente está funcionando internamente. Então, da pessoa se voltar mais para si, no seguinte sentido, de melhorar o seu processo de convívio. Para isso, a pessoa tem que se conhecer mais. Tá? E como é que se vai se conhecer mais? Pensando sobre si, refletindo. Tem aí os cursos da Conscienciologia, que é uma vertente, não está dizendo que é exclusivo, tem outras áreas do conhecimento, psicologia, filosofia, tá? A própria medicina, se for dar do ponto de vista do funcionamento do corpo físico, mas o importante é a pessoa fazer esse olhar interno. Voluntariados, Voluntariado, né? Porque a partir disso, não é que a pessoa vai esquecer o externo, muito pelo contrário. Você vai se entender melhor para poder entender melhor o outro. Outro ponto também que eu acho que é fundamental é a questão da empatia. A empatia é a essência do processo das relações. E dentro do processo da empatia, a afetividade é outro aspecto importante. Nós vivemos num país, Brasil, país aqui latino, essa expressão da afetividade é um pouco melhor, mais explícita, tá? Mas também ela às vezes é caricata. Não se resolve isso. Não é dando 2 beijinhos na pessoa que você está tendo afetividade, não é isso. A afetividade é você entrar num processo de reconhecimento do outro, entender o outro com uma consciência que também está em evolução, entender, por exemplo, o pet, o animalzinho, o cachorrinho, ele está um processo evolutivo e a gente tem que respeitar isso e ajudar. E nas relações com as pessoas mais próximas, aí o desafio maior ainda.
Porque aquilo, ser simpático e agradável com o que você vê de vez em quando é muito fácil. Agora, dentro de casa, o dia a dia, é muito mais difícil. Bom, então fica aí, gente, para vocês essa mensagem, né? E aí os votos de uma ótima convivialidade. A gente agradece, então, imensamente aqui o Everaldo Bergonzini, que esteve falando com a gente sobre a convivialidade sadia. A gente agradece a você que esteve nos acompanhando e nós esperamos vocês na semana que vem, sexta-feira, com mais livro, com mais debate, com mais autor. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.